Diga aleluias. Se puder acender as luzes do templo para mim, por favor. Aí. Diga aleluias. Quantos querem mais de Deus nesse lugar? Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela, Jesus. Fala com mais convicção, que eu sei que você comeu macarrão hoje. Diga, Jesus é fascinante. Quantos têm convicção disso? Vou falar de Jesus, somente de Jesus. Coloca lá no telão, por gentileza, Evangelho de Jesus, também escrito por João, capítulo 12, versículo 32. Daqui nós vamos para outro trecho. Cadê aqueles que foram atraídos por Jesus? Tem o pessoal se ajeitando ali no fundo ali. Não se distraia. Quando o apóstolo falou para mim ministrar nesse culto, eu até tinha uma outra palavra que eu ministrei domingo passado, se eu não me engano, aqui de manhã. Eu falei, eu vou ir com essa. Deus falou, você não vai com nada, você vai com o que eu quero. Eu falei, então eu sou o primeiro a ser a vítima dessa palavra aí. Diga aleluias. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. É o próprio Jesus dizendo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Lembre-se, quem está falando aqui é Jesus. Ele está dizendo, mas vai chegar um tempo, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Diga, todos a mim. Eu não vejo ele dizendo alguns, eu não vejo ele dizendo parcial, eu não vejo ele dizendo boa parte, eu vejo ele dizendo todos. Olha para a pessoa que está do seu lado, você vai conversar bastante com ela essa noite. Você vai dizer assim, você está atraída por Jesus? Ou você está atraído por Jesus? Jesus mente? Mais uma pergunta, Jesus mente? A afirmação é, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos. Jesus está te atraindo, se ele não é mentiroso? Se esta afirmação é verdadeira, e até confirmada por boa parte de nós aqui nessa noite, se existe algo que não está permitindo que eu seja atraído por Jesus, existe algo errado na minha vida. Eu decidi começar esse culto com essa palavra, porque nós vamos olhar trechos da palavra de Deus, onde homens e mulheres foram atraídos por Jesus, foram atraídos pelo próprio Cristo. Jesus formou 12 discípulos, dos seus 12 discípulos, chamou pessoas simples, diga simples, como nós, diga nós. Jesus chamou pessoas dotadas de simplicidade, homens que não tinham muito conhecimento, pelo menos acredito eu, a maioria deles não eram conhecimento eclesiásticos, mas todos eles homens comuns, diga comuns. E a Bíblia vai nos dizer lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava rodeado de pessoas aqui neste momento, e ele aponta para Jesus e diz, vejam, fala para a pessoa que está do seu lado, veja, põe o dedão na cara dela, se fala, veja, aí está o Cordeiro, diga, aí está o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Vale lembrar, João está acompanhado de muitas pessoas. João vinha dando testemunho acerca de Jesus. A Bíblia nos mostra, e o próprio apóstolo disse aqui semana passada, que João veio preparar o caminho, sim ou não? E aí João está ali preparando o caminho para Jesus. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Existiam 3 coisas que precisavam se fundamentar para consolidar o chamado de Jesus, para confirmar o chamado de Jesus. Uma delas é a voz de Deus que diz, esse é meu filho amado, de quem eu...
Semelhantemente veio após isso sobre ele uma pomba, o Espírito Santo, que confirmou o seu chamado. E a terceira pessoa que iria confirmar o chamado de Jesus se chama João Batista, porque ele aponta para Jesus e diz: aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu quero que você pegue bastante esse fim de frase. Aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós vamos ler mais para frente um trecho exatamente como esse, aonde ele não vai falar essa parte da frase. E eu fiquei me perguntando muito para Deus, por que é que ele não relatou essa parte da frase, uma vez que já não estava todo mundo, uma vez que estava ele e 2 discípulos. E aí nós vamos ver aqui na narrativa que vai dizer assim, João 1:35. Nós estamos mudando, falamos de João 12:32, João 1:29, e depois já vamos para João 1:35, que diz: no dia seguinte, repare que no verso 29 também estava escrito no dia, olha para a pessoa que está do seu lado e fala: no dia seguinte, quem se alimentou e gostou, sempre volta. Você entendeu que domingo você tem que estar aqui também, né? No dia seguinte, eu estava vendo esse trecho, se eu não me engano, aparece de 3 a 4 vezes essa frase. No dia seguinte, todos os dias eles estavam ali, esperando o Messias, diga o Messias. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou ler agora, está aqui, 35, errei aqui, é 35. No dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 dos seus, ele estava ali novamente, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, na mesma atmosfera espiritual, com o mesmo propósito, diga, com o mesmo propósito. Quando viu Jesus, 36, passando disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Mudou ou não mudou, pastor Rafael? Na primeira ele disse: vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda, João já não está mais repleto de pessoas, ele não está acompanhado de multidão, diga mundo. João está acompanhado apenas de 2 discípulos, diga 2 discípulos. E nesses 2 discípulos, que a qual pertencia a João, se tornaram discípulos de Jesus, diga, Jesus puxou. E por que é que ele não fala, aqui está o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Você que já é um discípulo, você que já é uma discípula de Cristo, existem fases na minha, existem fases na sua vida, que a sua preocupação já não é mais saber se Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A sua preocupação é segui-lo, porque uma vez que você aprende a seguir Jesus, o pecado deixa de ser uma ameaça para você. Ele diz para a multidão, aquele ali tira o pecado do mundo, mas para esses aqui ele disse: esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. E é esse Cordeiro em graça e amor que te atraiu nessa noite, que te chamou nessa noite. Por mais que você tenha feito a escolha, diga a escolha, de vir a este lugar, existe algo que te atraiu neste lugar. Eu quero que você entenda e aprenda a ser uma pessoa interesseira de maneira positiva, claro. Nós só estamos aqui na igreja porque existe algo na nossa vida fora do normal. Diga, tem que ser interesseiro. E aqui está dizendo, quando viu Jesus passando, disse: veja, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isto, os 2 discípulos seguiram Jesus. O que eles fizeram com Jesus? Diga, seguiram. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: e aí? Você já fez a super escolha de seguir Jesus? Ou está escolhendo ainda? Deus nessa noite quer deixar para a nossa geração bem claro que o fato de vir à igreja não sobressai a convicção de seguir Jesus.
Porque vir para a igreja é o encontro de seguidores, mas ser salvo por Jesus é a concretização de quem seguiu Jesus. Você começa a andar como salvo, você começa a viver como salvo, você não faz mais o que fazia, você não vive mais o que vivia, você não mais frequenta onde frequentava. Cadê aqueles vídeos dos testemunhos aí? Lembra dos vídeos? Vocês não estão postando vários vídeos de testemunhos? Cada testemunho maravilhoso, edificante, sim ou não? Eu falei esses dias, rapaz, se eu fizer um vídeo do meu testemunho, eu acho que o povo sai da igreja. Acredite, foi essa mesma voz que bradou no meu coração dizendo: Lu, ali está o Cordeiro que tira o pecado do seu coração. Eu despertei, eu falei, uau. Eu estava em um hospital chamado Hospital Geral do SECAP, e eu me lembro que um pastor foi fazer uma visita, muitos de vocês já escutou essa parte, mas eu não vou contar toda ela. Eu me lembro que ele colocou um livrinho no meu peito. Aqui no meu lado esquerdo tinha um dreno onde saía mais de 3 litros de pus. E ele colocou um livrinho com o Evangelho de João. E as primeiras palavras que eu li na Bíblia foi essa passagem. Nunca mais eu esqueci que Jesus me atraiu. Você tem convicção de que Jesus te atraiu? Você tem convicção de que você é uma pessoa atraída por Jesus, não traída por Jesus? Você só está aqui na igreja porque algo chamou a sua atenção. Não é a iluminação, não é o telão, não é o altar, não é o aspecto da igreja, mas é o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz em nosso favor. Por isso eu quero te perguntar nessa noite, o que é que ainda tira o foco dos seus olhos, para que ainda você não seja uma pessoa atraída por Jesus? Diga misericórdia. Olha o bem, misericórdia. Foi o mais alto. É um relacionamento que não deixa você ser atraído por Jesus? É uma dificuldade que não deixa você ser atraída por Jesus? É um problema que não deixa você ser atraído por Jesus? Não existe nada que Jesus ainda precisa fazer para comprovar que Ele precisa nos atrair. Quem está entendendo? Algumas pessoas às vezes dizem assim, não. Quando Jesus me tocar, eu vou. Oxe, como assim? O que Ele ainda precisa fazer? O que ainda Jesus precisa fazer para que uma voz que clama no deserto, diga no deserto. João não é a voz que clama no deserto, sim ou não? Você sabia que essa pessoa que convida você todos os domingos e que você desliga o telefone é a voz que clama no deserto da sua vida para você vir para a igreja? Eu estou achando a igreja um pouquinho vazia hoje. Deve ser um jogo. Um jogo nos atrai. Sabe, existem coisas na nossa vida que elas não podem mais ser negociadas. Eu disse no meu discipulado esses dias, uma vez que você escolheu viver com Jesus, uma vez que você escolheu permitir que a voz de Jesus entrasse no seu ouvido, passasse na CPU da sua mente, descesse no seu coração, gerasse no seu espírito, você não tem mais volta. Não tem como você dizer, eu vou sair da igreja, porque eu nunca vi o seu dedão dizer, eu vou sair do seu corpo. Se eu estou em Cristo, eu estou em Cristo. O apóstolo Paulo diz, uma vez que vocês decidiram viver em Cristo, viva nele, tem que estar nele, edificado nele, fundamentado nele. Eu não sei se eu vou, não sei se eu quero. Cara, o tempo do não sei já passou. Aliás, o não sei não te trouxe a lugar nenhum. E aqui ele continua dizendo, seguiram Jesus, no 38, voltando-se e vendo Jesus, que os dois o quê? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você acha que Jesus não está vendo você seguindo? Você acha que Jesus não vai te honrar? Você acha que quando você estiver seguindo Jesus, Jesus vai dizer, eu não te conheço? Aqui está dizendo, voltando-se, vendo que os dois o seguiam, perguntou, o que vocês querem?
bando de interesseiros. O que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, aonde o senhor está hospedado? É 5 estrelas? Aonde o senhor está? Sabe que o seu relacionamento com Jesus só vai quando começar. O seu relacionamento com Jesus só vai começar, diga começar, quando você participar do ambiente de Jesus. Por isso que ele disse assim, aonde o senhor está morando? Eu começo a seguir Jesus e pergunto a ele onde ele mora? Eu deveria perguntar onde ele vai, o que ele vai fazer. Mas aonde que o senhor está hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado, e passaram com ele aquele dia. Um dia. Olha para o lado, para a pessoa que está do seu lado, fala, um dia com Jesus, virou fofoca gospel. Mas boa. 2 discípulos de João seguiram Jesus, deixaram João. Obviamente João era um homem de Deus, sim ou não? Mas João não foi chamado para fazer discípulos, João tinha um chamado missionário. Por isso que Jesus falou, esses 2 que você formou aí é meu, vou puxar para a minha equipe. E aí eles foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Passaram o que com ele? Diga, o dia. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isto é. Então note que André, irmão de Simão Pedro, já procurou uma pessoa, diga, procurou uma pessoa. E o primeiro que ele encontrou foi Simão, diga, Simão. Aí chegou e falou assim, eu conheci Jesus, eu tive um encontro com Deus, e a minha vida foi marcada. Eu quero te apresentar Jesus. Sabe uma das confirmações, uma das evidências de que você teve um verdadeiro encontro com Jesus, é quando você começa a falar de Jesus para outras pessoas. Porque ele viu, ele recebeu Jesus, e aí diz que ele foi lá em Simão Pedro, ele foi falar, olha, eu conheci Jesus, eu conheci o Cristo, eu conheci o Messias, eu estive com ele, diga, a primeira parte da fofoca. O que tem saído dos seus lábios? O que tem saído das suas falas? O que tem saído do seu intelecto? O que tem saído do seu conhecimento? O que tem saído daquilo que você sabe acerca de Jesus? Sabe o que o Senhor quer nessa noite? É que saia deste lugar uma geração repleta de pessoas que estão cavando na rocha, diga na rocha, porque querem conhecer Jesus. E uma vez que eu cavei na rocha, eu disse no meu discipulado esses dias, o fundamento do evangelho não é subir, irmão. Que ele cresça, que eu diminua, primeira parte. O fundamento do evangelho não é subir, o fundamento do evangelho é cavar, 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 e aí você pode crescer com qualidade, pode crescer. Por quê? Porque eu sei quem é Jesus, porque eu ouvi a voz de Jesus naquele sábado, naquele hospital. Porque quando uma pessoa falou de Jesus para mim, eu olhei tudo que eu tinha, eu olhei tudo que eu fazia, e eu pensei, vou ou não vou, largo ou não largo. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está praticando, até coisas boas, não se compara com a suprema glória que Deus tem para você. Então não dá para ficar, vou ou não vou. Diga, se Jesus chamou, eu vou. E aí diz, 42, e levou a Jesus, olhou para ele, e Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzindo é Pedro. 43, no dia seguinte,
Jesus decidiu, diga, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe e disse: siga-me. Imagina, pastor Guerreiro, você está lá no jateamento, trabalhando, digamos que você é ímpio, aí está lá, sem conhecer Jesus, do nada chega um cara e fala: me segue. Você está lá na sua atividade cotidiana, você está no seu convívio, você está no seu bairro, você está na sua casa, você está num lugar e uma pessoa do nada diz para você: me segue. Você falou: oxe, irmão, tá doido? Tá chapando? Você sabe o que atrapalha o barulho de um chamado que tem todos os dias como esse sobre a sua vida? A distração do mundo, filho. Eu comecei essa ministração dizendo que Jesus é fascinante, diga fascinante. A palavra nos diz lá em Mateus, na parábola do semeador, que as fascinações do mundo roubam o conteúdo da palavra. Aí você vem e assiste um culto como esse, você pega no seu coração, o seu coração queima por aquilo, mas as fascinações do mundo ainda atrapalham o fascinante Jesus. Sabe, não tenha esse culto como um culto meio duro, diga duro. E se quiser também pode ter. Mas tenha esse culto como um alerta, diga alerta. Deus não quer chamar pessoas simpatizantes, Deus quer chamar pessoas que seguem. Deus não quer ver você perdido numa inclusão mentirosa. Sabe aquela tal da inclusão que você ouve falar aí? Não é para isso que Jesus te chamou. Não é para isso que Jesus te atraiu. Se Ele disse sim, é sim, diga sim. Se Ele disse não, é não. Mas a inclusão, às vezes, interfere no brado do chamado. Porque o que dá a entender por parte das pessoas é que o Evangelho só é bom para ela naquilo que faz feliz. Mas o Evangelho não é bom naquilo que me faz feliz. O Evangelho é bom naquilo que me salva. Esse é o fundamento da igreja. Essa é a dádiva da igreja. Esse é o objetivo do Ministério EMPS. É fazer de você uma pessoa salva, diga transformada, e uma pessoa que proclama o Evangelho. Aí você vai, lembre-se, aqui nós já estamos falando de 3 pessoas. Nós estamos falando de André, nós estamos falando de Pedro, e agora nós estamos falando de quem? Diga, de Filipe. E aí diz, encontrou Filipe, fim do verso 43, e disse: siga-me. 44, Filipe como André, e Pedro era da cidade de, diga, tudo da mesma célula. Tudo farinha do mesmo saco. Os 3 eram de Betsaida. Você consegue somar 3 pessoas do seu saco de farinha e fazer Jesus se tornar pão na vida dessas pessoas? Você consegue somar com mais 2 amigos seus? Você consegue somar com mais pessoas e dizer o quanto Jesus está transformando a sua vida? Obviamente aqueles vídeos estão edificando muitas pessoas, porque ali existem muitos testemunhos maravilhosos, boa parte, grande parte, quase generalizando, eles são testemunhos que têm marcado a vida de muita gente. Mas eu quero dizer uma coisa: o melhor vídeo que vai bradar no coração das pessoas é a sua vivência em Jesus. Às vezes nós perguntamos para a pessoa assim: Jesus te salvou? Claro, Jesus me salvou. Mas você ainda continua fazendo a mesma coisa? Ele te salvou do quê? Um funk ainda chama a minha atenção? Um fluxo ainda mexe comigo? Uma música mundana, um costume mundano, um princípio mundano ainda mexe comigo? Então Jesus me chamou e me salvou e me atraiu do quê? Diga aleluias. Existem pessoas aqui, assim como eu, assim como nós,
Deus já está chamando há muitos anos. Mas bispo, eu vou ter que largar o que eu faço. Mas bispo, eu vou ter que largar a minha vida. Agora eu vou ter que virar um crente. Não, você não precisa virar crente. Você precisa virar filho. Virar crente é moda, dá status. Mas virar filho, eu correspondo com a voz do Pai. Certa vez, Jesus se aproxima de um homem chamado Mateus. Este homem está numa coletoria, ele está cobrando impostos. Jesus rapidamente diz: segue-me. Ele abandona tudo que ele está fazendo, ele deixa tudo que ele está fazendo. Eu fico imaginando as pessoas indo no outro dia para ir lá pagar aquele imposto, para pagar aquelas coisas, e aí chega lá, Mateus não está mais. Diga: Mateus não está mais, porque Jesus o atraiu. Sabe quando as pessoas vão ter confirmação de que você é uma pessoa atraída por Jesus? Quando os seus pés não caminhar mais sobre caminhos de morte, sobre caminhos de sujeira, sobre caminhos tortuosos, sobre caminhos que não agradam a Deus. Mas bispo, não é fácil. Não é fácil. O evangelho não é fácil. Entregar a vida numa cruz não é fácil. Pregos na mão não é fácil. Pregos aqui do lado não é fácil. Jesus, todo mundo pensava. E aqui você vai ver que uma pessoa vai dizer assim: bem sei que agora tu és o Cristo, o Rei de Israel. Que foi o que Natanael falou no fim. Ele é o que de Israel? É nada. Jesus não pode reinar aonde não deixa um lugar para ele reinar. Jesus veio para esta terra. Todo mundo, quando olha para essa escritura, pelo menos nas antigas, começa a olhar assim e imaginar: mano, estão falando que vai vir um Messias, estão falando que vai vir um rei, estão falando que vai vir um homem que vai sobressair Herodes, que vai sair César, que vai sair Pilatos, que vai estar por cima desse povo, e Jesus vai nos livrar desse império romano. Todo mundo imagina Jesus vindo, meu Deus, com aquela coroa dourada, cheia de pedra, com aquela roupa linda, maravilhosa. Mas Jesus nasceu numa manjedoura, ele veio simples, com roupa simples. E aí sim, na hora de salvar, partir com você, ele partiu com coroa, mas de espinhos. Não tem nada a ver com coisa avançada. Tudo para que eu e você fosse salvos, diga salvos. E aí diz 45, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Aqui já é Filipe falando para Natanael. Diga: aumentou o passo da fofoca. É um falando para o outro, Jesus salva. É um falando para o outro, Jesus transforma. E aí você vai lá na sua célula, você começa a pregar que Jesus transforma. E aí você vai numa célula, você começa a ver pessoas transformadas. Lembre-se, começou com 2 caras que passaram a tarde com Jesus, pastor Cadu. Está dizendo que passaram o quê? Imagine se passasse 3 dias, como eu e você temos oportunidade. Passaram a simples tarde. E aí Jesus tem pão, tem pão. E aí Jesus tem café, tem café. E aí Jesus tem comunhão, tem comunhão. Um pouquinho que ficaram com Jesus. Certa vez Jesus se aproxima daquela mulher sírio-fenícia. Nós sabemos que essa mulher não era do povoado de Israel, não era do povoado de Jesus. Não tinha nada a ver com a linhagem, diga, com a linhagem. E essa mulher sírio-fenícia diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Quem já viu esse trecho? E Jesus só... Diga: Jesus é fascinante. Ele nem ligou para a mulher. Aí alguns discípulos dão uma cotovelada em Jesus e falam: manda embora. Já está azucrinando, tem uns domingos, manda embora. Jesus olha e fala assim:
Eu vim apenas para as ovelhas perdidas? Por acaso eu posso tirar o pão dos cachorrinhos e lançar para outras pessoas? A mulher olha surpreendentemente para Jesus e diz: até as migalhas que caem da mesa eu quero. Sabe isso que significa, filho? Sabe o que isso significa? Que quando você tem fome de Jesus, até migalha te sacia. Mas a migalha de um pão chamado Jesus, essa mulher despertou a atenção de Jesus, porque no desafio que Jesus lançou, ela foi atraída. Talvez se Jesus atendesse na primeira instância, ela nem falaria essas coisas, mas porque Jesus deu uma endurecidinha no coração, fez um charme, diga um charme. Eu não vim para você. Você acha que Jesus veio para nós? Irmão, se não fosse a porta da graça, nós estava tudo lascado. Nós temos que tomar muito cuidado com o pecado, diga o pecado. Você nota que aqui o discípulo João Batista, ele já não fala mais de pecado com quem é discípulo, mas ele fala em seguir, aquele que é um discípulo precisa seguir. Mas eu e você precisamos entender que o que vai fazer nós vencermos o pecado é seguir, diga seguir. Eu disse esses dias para algumas pessoas que nós estávamos pregando, nós estávamos ministrando, e eu falei assim: eu acredito piamente que uma pessoa que ela vive no pecado, dali ela pula para o tijolo transgressão, do tijolo transgressão ela pula para a iniquidade. E eu acredito piamente que a transgressão e a iniquidade, ela tem um poder muito forte de fazer você chegar na porta da graça, mas quando você for entrar, você não gira a maçaneta, porque você só está indo por remorso. Eu costumo ver as pessoas, elas tomam os pés pelas mãos, elas abandonam Jesus. Elas estão aqui firmes com Jesus, mas elas abandonam, e elas começam a errar, e elas vão errando. Aí parece que ela olha para lá, ela lembra um pouquinho do que ela era, ela lembra de quem Jesus era, ela lembra do que Jesus fazia, ela lembra da igreja, ela lembra da célula, ela lembra do culto, ela lembra do discipulado. Aí ela vai, eu vou voltar, quando ela põe a mão na maçaneta da graça, ela não consegue entrar, não é porque está fechada, é porque a voz que está bradando ainda está sendo impedida pela transgressão e pelo pecado. Mas como é que eu venço isso, bispo? Eis que estou à porta. O segredo é não parar de ouvir, filho. O segredo é não parar de estar, o segredo é não parar de viver, o segredo é estar aqui, é desfrutar daquilo que Deus tem. Bispo, eu preciso vir para a igreja para ter contato com Deus? Sim. Eu preciso, o senhor acha mesmo que eu preciso ir para uma célula para eu ter contato com Deus? Sim. Você acha que eu preciso ir para um discipulado para ter contato com Deus? Sim. Mas Deus não está em todo lugar? Diga sim. Mas faça uma outra comparação a você. A terra e a sua circunferência é cheia de água, sim ou não? Quando você vai beber água, você bebe em qualquer lugar? Semelhantemente, a presença de Deus. Não é porque Ele está em qualquer lugar, em todo lugar, que você vai beber em todo lugar. Tem lugares específicos que você precisa ir. É para ir para a igreja? Então eu vou lá beber. Dá-me de beber. É para ir num discipulado, dar-me de beber? Então eu dou de beber, eu vou beber. Quem está entendendo? E aqui está os caras sedentos, diga sedento. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. 46, perguntou Natanael, quem perguntou? Olha o interesse. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? De Nazaré vem coisa boa? A fama que tem não é muito boa. Pode vir alguma coisa boa vir de Nazaré? Disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, ao ver o quê? Não é Jesus se aproximando de você, é você se aproximando de Jesus.
Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Eu sei, oxe, quem? Você me conhece da onde, cara? Fala para a pessoa que está do seu lado. Talvez você não lembra, mas desde o dia que o médico deu um tapinha no seu bumbum e você chorou, Jesus já te conhecia. Quando deu ali, aí começou o choro. Biblicamente falando, vamos mais adiante. Desde o ventre da sua mãe, eu te chamei e te gerei profeta das nações. Aí é outro nível, aí é outro degrau, diga degrau. Aí é outro nível, aí é Romanos 8, vida no Espírito. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu, só um minutinho. Para quem não sabe, Natanael, ele era um mercador, diga mercador. E muito indica-se que ele e Filipe tinham negócios, diga negócios. Ele era um mercador, ele trabalhava com parte financeira. Mas ele era um homem dotado de conhecimento na lei de Torá. A Bíblia nos mostra que ele estava debaixo de uma figueira, ali. E Jesus está dizendo: olha lá. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Antes de você estar de olho em mim, eu estou de olho em você faz tempo, filho. Natanael estava debaixo de uma figueira. Naquela época as crianças eram perseguidas, algumas delas pelo Império Romano, e aquele homem, esse Natanael, ele estava, quando criança, a sua mãe o esconde debaixo de uma figueira. E a sua mãe o esconde ali para que Natanael não vivesse a perspectiva daquele perigo, aquela loucura que estava acontecendo. Sabe, desde os primeiros dias de sua vida, com riscos ou sem risco, Deus está de olho em você. Por isso essa insistência incansável de você ter um encontro com Deus, por exemplo, de você desfrutar de uma presença. Diga, desfrutar da presença. De você entrar numa superação e largar aquilo que você acha que não larga. Diga, eu vou me superar. Diga, eu vou me superar. A Bíblia nos diz que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito precisam se frustrar. Se não faz parte do plano de Deus, aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito vão se frustrar. Quantas pessoas não acreditavam em você? Existe um homem chamado Jesus. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, no capítulo 9, foi atraído por Jesus. Saulo, Saulo, por que você? Diga, a luz brilhou. Igualzinho está brilhando para você nessa noite. Quem és tu, Senhor? Paulo, eu sou aquele a quem você persegue. Paulo, como eu queria a sua convicção de ir em casa para matar. Agora eu quero a sua convicção de casa em casa para pregar. Quantas pessoas dependem da nossa proclamação? Quantas pessoas dependem do movimento dos nossos lábios acerca de Jesus? Às vezes as pessoas falam, eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu não consigo falar de Jesus, mas assiste um filme da Netflix cochilando e consegue contar o filme todinho, meu Deus.
Como isso é possível? Diga, falar de Jesus é super fácil quando eu ouço o chamado. Quando eu ouço quem está falando comigo. Eu te conheço, Natanael. Não é de hoje que eu te conheço. Deus está falando para você nessa noite. Não é de hoje que eu te conheço. Eu não te passei a te conhecer no dia que você sentou nesse domingo nessa cadeira. Eu passei a te conhecer quando eu me entreguei por você naquela cruz. Foi em favor da sua vida que eu vim. Foi por causa de você que eu vim. Foi por causa de eleger os chamados que eu vim. Foi por atrair você do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz que eu vi em favor de você. Por isso você não pode permitir que nada, diga nada. Por isso você não pode permitir que ninguém, diga ninguém, interfira no seu chamado. Esquece essa loucura de abandonar Jesus. Esquece essa loucura de abandonar a igreja. Esquece essa loucura de abandonar o Cristo. Bispo, mas eu estou cansado. Eu tenho visto muitas pessoas, e alguns líderes, se quiser pode confirmar. Quantos de nós essa semana ouvimos muitas pessoas dizer assim: eu estou cansado. Você ouviu essa semana? Só eu ouvi de 3 pessoas essa semana. Quer dizer, existe uma fonte de descanso, mas o cara está cansado. Aí ele vai para o outro lado. Ele está cansado, mas a fonte é lá, mas ele vai para cá. Vinde a mim os que estão e sobrecarregado, e eu vos darei descanso, diz o Senhor. O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aprendei-vos de mim, pois eu sou manso e humilde, e aí sim você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas precisa conhecer, diga conhecer. Precisa ter o interesse, diga interesse. Já viu quando uma pessoa está assim, fala: quem é esse seu amigo aí? Já viu isso aí acontecer? A bispa, quando me viu, falou para a pessoa: quem é esse rapaz bonito aí? Quem é esse cara aí? Já viu quando a pessoa fala: quem é esse seu amigo aí? Quem é essa pessoa linda, maravilhosa? Quem é essa pessoa que transformou a sua vida? Quem é essa pessoa que te tirou da depressão? Quem é essa pessoa que te tirou das drogas? Quem é essa pessoa que te tirou do mundo? Irmãos, eu já conheci o mundo, entre aspas, já fui malandro, diga malandro. Malandro cebola, só chora. Já fui malandro, já fui do mundo, já fui do sistema. E eu falei para a minha equipe assim: você acha que eu seria burro? Preste bem atenção. Você acha que eu seria burro de abandonar as coisas lá fora se não fosse algo melhor? Jesus me atraiu. Jesus te atraiu. Você vai ver que Jesus é muito mais saboroso do que um copo de cerveja. Você vai ver que Jesus é muito melhor do que ficar numa biqueira. Jesus é muito melhor do que ser dependente de remédios. Jesus é muito melhor do que você pode imaginar. Mas eu acho que eu não consigo largar isso. A Bíblia diz lá em Salmos 38: provai e vede que o Senhor é bom. Você não tem convicção porque você não provou ainda. Eu me lembro quando eu chegava num lugar, e aí: Lu, existe uma droga nova, ela é boa, prova. O que eu fazia? Provava. Aí quando chega a hora de provar Jesus, não quer. A hora que chega a hora de experimentar Jesus, de saborear Ele nos nossos lábios, de deixar Ele adentrar no nosso coração, fazer parte dos nossos dias. Não, eu já conheço o Jesus do YouTube. Ei, e o Jesus do YouTube não tem nada a ver com o nosso Jesus. Eu estou falando de um Jesus de João, Mateus, Marcos, Lucas.
eu estou falando de um Jesus genuíno, eu estou falando de um Jesus que se aproximou daquela mulher surpreendida em adultério, e quando todo mundo estava mirando um pedaço de tijolo, Jesus falou: quem não tem, ataque. Diga: Jesus é fascinante. E quando Jesus olha, não tinha ficado mais ninguém, só ele e a mulher. O Senhor não vai me condenar? Não, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo por meio do meu sacrifício de sangue. Sabe, eu não sei na sua trajetória quantos pecados você tem praticado, eu não sei quantas pedras estão miradas na sua vida, mas eu sei que existe uma voz bradando no deserto, chamando você, atraindo você, clamando por você, buscando por você. Semelhantemente, nós olhamos Zaqueu, diga Zaqueu, publicano, pecador, cheio de pendências, diga dependências. Jesus fala: Zaqueu, o nosso encontro precisa acontecer hoje, Zaqueu. Na narrativa nós não vemos Zaqueu titubear, nós vemos Zaqueu dizendo: é isso. Eu ouvi a palavra de domingo, eu ouvi Jesus falando no meu coração. Eu até cheguei na igreja meio indiferente, eu até fiz algumas coisas erradas, eu ainda pensei: bom, eu vou, não vou, será que o apóstolo vai revelar o que eu fiz, será que o bispo vai revelar o que eu fiz? Ei, Deus não está preocupado no que você fez, Deus está preocupado no que você vai fazer agora. Mas e o que eu fiz? Diga arrependimento. Você vem com o seu coração arrependido, você escolhe conhecer a Cristo, diga conhecer a Cristo. Olha o que está escrito lá em Filipenses 3:10. Uma das vítimas de Jesus, diga de Jesus, o apóstolo Paulo dizendo: quero conhecer Cristo. Quero o quê? Quem quer conhecer Cristo? Quero te conhecer, pastor Júnior. Quero te conhecer, firmeza? Quero te conhecer, eu quero te conhecer. Sem ter um encontro? Como isso é possível? É pela live que você vai conhecer Jesus? É pelo vídeo chamada que você vai conhecer Jesus? Você vai conhecer Jesus quando você fechar a porta do seu quarto. Você vai conhecer Jesus quando você abrir o seu coração. Você vai conhecer Jesus quando você abrir Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí a sua carne vai dizer: ei bobão, para de ler, você não está entendendo nada. E o seu espírito vai dizer: não liga para esse outro bobão, porque eu vou te ensinar acerca dessas coisas. O espírito testifica sobre ele. E aí você vai lendo. O que você acha que eu fiz, irmão, para ser fascinado por Jesus? Eu olhava a droga, olhava o mundo. Olhava as meninas, olhava o mundo. Olhava a droga, a Bíblia ali. Olhava, ei, Bíblia. Preciso de Bíblia, apóstolo, me ajuda. Se não pegar no queixo, não me derruba. Você tem que ser intenso. Você tem que ser radical. Você tem que entender que você faz parte de uma igreja. Você faz parte de um corpo. Você não faz parte de um movimento religioso. O movimento religioso é marcha para Jesus. Aqui é seguidor de Jesus. Você está aqui para comer, filho. Você está aqui para beber. Você está aqui para adquirir o caráter de Cristo. Você está aqui por uma superação. Diga super escolha. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus. Diga, tem que sofrer junto com Jesus. Diga, se Jesus sofreu para vencer o pecado, não adianta pensar que o pecado vai te massagear. Você vai sofrer para dizer não. Você acha que eu não lembro? Desculpa falar isso. Você acha que eu não lembro o gosto de uma boêmia na minha boca? Você acha que eu não lembro o sabor de uma cerveja? Mas quando eu perguntei para Jesus: da onde o Senhor vai tirar água para me beber?
E ele respondeu: da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E de você vai ter uma água brotando, gerando para a vida inteira. Para que Boêmia? Para que o mundo? Para que o sistema? Para que o mundo? Para que o sistema? Para que ficar lá fora? Diga para a pessoa que está do seu lado: aqui dentro está quentinho, fica aqui. O apóstolo Paulo vai finalizando: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para quando a sua estrutura física estiver deitada lá no Vila Rio, ou em algum jazigo que você tenha dinheiro para pagar, os seus corpos mortais se levantam em direção à Nova Jerusalém, em direção a um chamado, porque Cristo não tem uma outra proposta para mim e para você, senão não nos salvar. A proposta é ser salvo, diga: ser salvo, salvar e servir. Guarda esses 3 S's aí na sua vida. Por isso esses homens, quando tiveram um encontro com Jesus, começou a fofoca: ó, eu ouvi dizer aí que tem um tal de Jesus salva. Ó, eu vi um vídeo de uma menina aí que ela estava assim, 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 agora olha como ela está. Irmãos, tenta imaginar o vídeo de Mateus. Alguns vão dar risada do que eu vou falar. Imagine o testemunho de Mateus. Imagine o testemunho de Pedro. Sabe o que essa geração de hoje aguarda, que está aí fora? Homens e mulheres que tenham um testemunho transformador, e que esse testemunho não estaciona na calçada do comodismo, mas que esse testemunho, ele trafega pela via da superação, aonde o evangelho, o princípio do evangelho não é ser melhor do que alguém, o princípio do evangelho é você ser melhor do que você era ontem. Você consegue se vencer? Você consegue levantar do seu lugar e falar assim: eu tenho uma voz bradando no meu coração, existe um chamado. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos: nem a morte, nem as profundezas do abismo, nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu quero convidar você: bispo, mas eu já conheço Jesus.